Como é que você vê agora, então, caindo nessa questão dos estudos da colonialidade, centrados nessa categoria da colonialidade que tem ganhado fôlego, ganhado novos desdobramentos, muitos estudos aqui. Como que você vê que isso, como é que isso entra aí nessa feijoada aí, dessa história? Como é que é o... Me parece que aquilo que é um pouco, né, no Brasil, como isso não teve. Só contextualizar, que era uma conversa que a gente estava tendo um pouco antes, que eu nas minhas andanças lá pelo Peru, conversei com o Quijano, e ele, uma hora eu perguntei para ele sobre a história dos estudos pós-coloniais, porque tinha alguém falando que ele era meio pós-colonial, um estudioso que eu não me lembro quem é, que eu usei na época lá, e ele usou que era um termo que eu me lembro palavra por palavra, porque eu tomei um susto. Ele ficou sério assim e falou, nada mais lejos de la verdade. Se dizendo assim, como nada mais longe da verdade do que chamar ele de um pós-colonial. E a gente acabou não se debruçando tanto mais sobre isso, mas eu tenho para mim um pouco essa ideia de que aqui, que a gente não pode confundir o pensamento da colonialidade como um braço do pensamento pós-colonial, né? Que ele tem ele quer demarcar bem que é um pensamento especificamente latino-americano, no sentido de que nasce da nossa realidade, claro que em diálogo, mas que há um certo perigo justamente desses matizes do pensamento colonial transformarem o pensamento da colonialidade nossa aqui na América Latina como um puxadinho, digamos assim, do pensamento pós-colonial. É o poder do centro sobre a periferia. Continua manifesto. Continua. Eu publiquei um texto, um jogo de compadres com Paul Gilroy, eu não te mandei esse, em que eu discuto o texto, um outro livro do Gilroy, que não é o Atlântico Negro, mas como assim? Gilroy escreve o Atlântico Negro do Norte. Ele não conhece o Brasil. Faz uma quase autocrítica, manhosamente ele não sabe de Brasil. Cara, mais da metade de todos os seres humanos vindos no tráfico atlântico é pro Brasil, pô. Como que o cara escreve o Atlântico Negro e as joias da luta na modernidade negra são gente do Atlântico Norte? Como ele não se deu o trabalho de vir aqui garimpar, que tem um Richard Wright aqui, você tem um Lima Barreto aqui, para cada de bode você tem de outro jeito, mas aí seria preciso construir no outro. Você tem o Machado de Assis, você tem intelectuais lá de porte aqui também, mas aqui não se constrói isso. Ele vai pegar os ícones, né, que vêm na modernidade negra para mostrar que não é negro, não precisa ser negro. E você tem lido atualmente esses autores? Eu leio muito. Mas isso chega para mim. Como que você tem? Mas o Quijano tem toda a razão, porque isso continua muito firme. Continua muito firme nos nichos bibliográficos. Você percebe? O cara vai ter que ler isso tudo. Hoje já está tão bem, já domina tão bem os cânones, os esquemas. Ele vai ter que se aventurar, ler isso tudo agora, já com 60, 50, 60, 70. Ele está tão bem, aquilo já deu tudo certo. Para que ele vai pegar o Quijano, o Zolo, o Escobar, o Céu? Ele vai pegar esse pessoal, vai dar muito trabalho. E todo mundo vai saber que ele não sabia. Onde vocês estavam nos anos 90 que não estavam com esse pessoal? Entendeu? Vai mostrar que o rei está nu. Eu acho que o Quijano tem toda a razão, mas em termos propriamente teóricos e conceituais, a gente pode fazer o que o Said falava. Aí, Capranão, vamos pegar o Said, né, que a gente não pode deixar Said fora da conversa. O monstro do pensamento que faz essas pontes, né? O Said, um dos inauguradores da pós-colonialidade. Um dos inauguradores, para mim, é Fanon, um pouco antes, depois Said. Para mim, eu boto naquele tempo. Vai debulhar a ideia exotificada do Oriente, que ainda está absolutamente presente. E digo mais, eu peguei minha filha que me deu de presente, eu tenho orgulho porque pude ter isso, que minha filha me deu, porque minha filha é dos descoloniais, minha filha é dessa área, minha filha é amiga desse povo, ela é professora na Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, lá no Foz do Iguaçu. Então ela é dessa turma, ela está desesperada que
querem quebrar essa visão de metade das vagas para a América Latina, metade das vagas para o Brasil. Essa interseção mesmo, esse diálogo Brasil-América Latina. Ela é professora, o negócio dela é literatura hispano-americana. A tese dela é Magia e Revolução na América Latina. Nossa, que lindo, quero ler. Ela é da letras, né? Ela é Nossa, legal, deve vou ter que conhecer, Haiti, rapaz. Eu já falei com ela, vou te passar aí o Bruno, você vai ter um diálogo legal. Esse tema da magia da revolução ela pega Cardenal, ela pega esse pessoal que faz revolução na América, que são literários. Então ela me deu para ler Ajaz Ahmad. Um cara que, rapaz, vem com o pé nos peitos do Said. Ele vem com tudo em cima do Said. Porque ele diz, você com o orientalismo constrói uma crítica total ao Ocidente. Mas só o Ocidente é sujeito. O Said, quando o Said recebeu aquilo, deve ter doído, rapaz. Ele respirou fundo, encaixou, acho que uns 10 anos depois devolve com duro imperialismo. Isso é que é um intelectual que dá volta por cima. O cultura imperialismo, aí é impossível não gostar de orientalismo. Né? Orientalismo é fantástico. Mas cultura imperialismo é que é o pulo do gato. Ali ele diz, sim, tudo bem, Ahmad, que é um paquistanês, né? Que briga com ele, porque é marxista duro. O Ahmad atirou no que viu e acertou no que não viu. Né? Ele quis bater porque o Said não é marxista o suficiente. Mas no cultura imperialismo ele acena com mais força, né? No cultura imperialismo ele discute com Amílcar Cabral, com Fanon, com todo mundo. Ele vai ver todo mundo que está vindo a descolonização. Aí sim. Aí ele diz com todas as letras. A Jane Austen, que ele constrói muito bem logo no início, né? A visão da colônia é na América. É um grande romance. É a propriedade da família que a Jane Austen constrói num romance muito famoso. É uma coisa lapidar, é um título que tem esse romance dela e aquela fazenda tal, né? E aí ele diz, isso está lá, essa coisa está sempre lá, o colonial está lá, não faz parte do romance da Jane Austen. A Jane Austen está contando a história dos ingleses lá, e não a história do lugar. O lugar não existe, o lugar é só panorama. Tem lutas anticoloniais? Tem, mas são os terroristas, são até alguns heróicos e tal, mas não são sujeitos. Eles são parte do pano de fundo. Né? Não são protagonistas, jamais. Né? Então, o Said, sim, ele antecipou esse pessoal no cultura e imperialismo. Né? Said tem uma frase que aí é quando você está com essa preocupação. Como é que bate os pós-coloniais agora aqui e a relação com os descoloniais? O Said, ele diz assim, é preciso, acho que é no cultura imperialismo, lá no finzinho, que ele tá fuzilando, ele tem que acabar o livro, mas ele não pode acabar porque tem um monte de coisa. E a minha impressão é essa, ele estava, eu tenho que acabar isso, os editores em cima, mas eu tenho que dar aula, ele está louco ali, a intifada, né? Está rolando a intifada nos anos 90, e aí ele tem que... E aí nesse momento ele diz assim, a responsabilidade é nossa. Nós temos que tocar o lado de cá do futuro. Olha só, nós temos que fazer a luta que tem que ser feita e ensinar aqueles dos nossos que ainda não entenderam que é preciso fazer essa luta com outros olhares, com outros agentes, incorporar toda uma sociedade e outros jeitos, outros tons, outras sensibilidades, né? Tem que incorporar isso tudo para fazer uma luta melhor, mais consistente, capaz de dar conta dessa pluralidade toda que a gente fala textualmente, mas não realiza isso. O corpo das organizações, das lutas efetivas, da estratégia de ação, a gente não incorpora. Né? Então a gente tem que fazer, eu leio essa frase do Maquidar, né?
temos que tocar ao lado de cada futuro do Said. Eu leio isso para a nossa coisa aqui, pensando assim, olha só, Quijano, é isso mesmo, cuidado que esse pessoal vai querer nos engolir. Mas nós precisamos mostrar essa academia poderosa de língua inglesa e francesa. E para a academia poderosa, que ainda só lê inglês e francês no Brasil, nós temos que mostrar para eles que é possível, é necessário fazer essa luta grande, né? E temos que fazer essa luta. Cabe a nós fazer. Sem medo. Não precisamos mais ter. Eu acho que 2016 é o ano do sol, né? Tá tudo explodindo, né? Nossa, muita coisa. Muita coisa, né? E eu penso que é fantástico. A nós cabe a responsabilidade de fazer essa luta e dizer para essa intelectualidade: olha, acabou o medo, temos que ter medo de você. Não dá, nós não cabemos em nenhuma caixinha dos estudos pós-coloniais. Eu me sinto muito mais à vontade hoje com os descoloniais do que com os pós-coloniais. Você entende? Sim, eu fui agora na Colômbia. Você encontra, quem foi lá foi uma jovem pesquisadora, escreveu Liberdade Dada, Liberdade Conquistada. Eu esqueci o nome dela, ela vai brigar comigo, isso aí tem que. Depois eu vou botar o nome dela aí. Mas você não tem nem. Não chega perto de Roy, não há como. Nós o trouxemos no Centro de Estudos Afroasiáticos em 2000 para lançar o livro dele. Fizemos o livro dele no Centro de Estudos Afroasiáticos. Mas ele pegou uma pesquisadora da Bahia que estava batendo no movimento dele. Ele não teve a sensibilidade de dizer: opa, peraí, eu quero uma ponte, cara. Vamos fazer uma ponte. Né? Não pode, ele não consegue. Ele está muito dentro da coisa do poder, do cânone, brigando contra o cânone. Mas não fez a virada que fez o Said. É um exercício. Ele é preciso, aí é preciso a praxis, né? A famosa praxis, né? Se não tem isso, Uma forma de pensamento que esteja ligado mesmo com... compreendendo que o saber, aí entra a questão da colonialidade do saber. Não há um saber. Saber é construção perene. Só existe construção do saber. No momento que ele foi construído, já era. Você tem que partir para aprimoramento. E isso só na prática. Só testando. E nesse teste, você não pode estar sozinho, jamais estar sozinho. Tem que um monte de coisa em volta. E você tem que dialogar. Só nesse diálogo, ouvindo, aprendendo. Paulo Freire é fabuloso, né? Só ouvindo, aprendendo todas essas vozes, é que você vai conseguir replicar e questionar a si próprio naquela construção que você estava fazendo. Não sei se seremos capazes, não seremos, eu digo assim, a minha geração, não sei se seremos capazes de fazer isso não. Não sei. Porque é no âmbito da política estrito sensu. Estrito sensu, assim, política na luta direta de poder, de espaços de poder. Joel Rufino dos Santos, que é esse intelectual pós-colonial, olha só, no Brasil tem uma intelectualidade, tem Muniz Sodré, rapaz, no Brasil, intelectuais pós-coloniais, antes de estudos pós-coloniais. Antes dos pós-coloniais acharem que era... Olha, Muniz Sodré só consegue publicar, está vivo ainda, tem que pegar Muniz Sodré, que é um cara aceleradíssimo ainda, ele está passando por 70 há muito tempo com isso. E ele escreve A Verdade Seduzida. Publica isso em 1908. Você sabe qual é o nome da editora que publica Muniz Sodré em 1980, 81, 82? Codecri. Você sabe o que é Codecri? Comitê de Defesa do Crioléu. É a editora do jornal Pasquim. Eles botaram isso, mas eles mesmos, eles tentam dar espaço, mas eles são humoristas. Eles brincam muito com isso. Sabe, o Ziraldo, o Lobo, são caras bons. Claro, deram uma imensa contribuição no seu tempo, no Pasquim, e ajudando esses pensamentos críticos, né?
inegável a contribuição do Milor na estética coisa dos Ziraldo, inegável, né? Alguns outros que trabalharam com eles também, mas no fundo brincam muito, sabe? Ainda mais naquele período que não deu para fazer a revolução, não dá para fazer mais porra nenhuma. Aí vão para a praia beber. Incorporam Paulo Freire, Paulo Francis, que era um cara conservador, horroroso, né? Sim, um grande teórico, um grande classudo, né? Enfim, eu penso que, não sei se essa geração faz, mas Joel apontava isso, porque é preciso ir além dessa política. A política vista como o lugar onde tudo começa e termina, onde o grande momento, o Joel Rufino dos Santos vai falar que isso é uma chantagem do maquiavelismo ocidental, que coloca a política no centro de tudo, quando há toda uma cultura, uma ordem de saberes, de fazeres, que no Brasil é interessante, é um texto, Joel, que para mim, cara, eu andei muito tempo dormindo, comendo com o texto do Joel. É o movimento negro e a crise brasileira, 1985. Perfeito. Ele está dentro do PDT e está vendo que não tem diálogo com esse pessoal. Ele vai publicar isso não no caderno do IFIX da UFRJ, onde ele já era professor. O IFIX não, ele era professor da letra. Ele escolheu ir para letras, ele diz, numa entrevista que fizemos com ele em 2013, já pertinho dele embora, ele foi embora agora em 2015, já estava bem doentinho, Joel, mas ainda pensando forte. Ele diz, eu não escolhi para história, não. Eu ia ter que brigar muito lá. Eu não queria brigar mais. Eu vou para letras, porque lá eu vou fazer literatura, porque no âmbito da história, Joel escreve époras do social. Tira uma onda com o negócio da matemática e tudo da física, mas é um livro que ele diz, ciência social no Brasil não deu conta. Você quer entender Brasil? Vai na literatura. Essa é a minha resenha. Você sabe que eu perguntei para o Kijane, com isso eu vou terminando e agradecendo você a sua contribuição aqui para a gente. Maravilha. Eu conversei com o Quirrano, e isso aí está até na epígrafe do meu trabalho de doutorado, na conclusão. Eu fui perguntar para o Quijano, falei, Quirrano, dessa história toda sua aí, o que é que você aponta como a sua principal influência? Ele parou, foi a pergunta que eu fiz, que ele mais ficou em silêncio, que mais foi meio fora do esquadro do que ele está acostumado, sabe? Ele parou, ficou um tempo parado assim, olhando, e virou para mim e falou, a literatura latino-americana. A literatura latino-americana é o que mais está presente no meu pensamento enquanto sociólogo. E aí tem um capítulo, um parágrafo que eu transcrevi, que ele vai falar da literatura do português de Guimarães Rosa, vai falar como isso está presente, né? E aí vai falar dessa riqueza, dessa diversidade. E, puxa, te agradeço imensamente aí, viu, Amaury? E fico com a impressão, assim, se a gente fizer aqui um rápido, fechar o olho e ver o que foi nessa hora de conversa, a gente começou com você jogando capoeira lá no CIEPS. Nos CIEPS, e aí a gente foi pra China, foi pra África do Sul, foi pros pensadores da Argélia que ficaram na França, fomos pro Tamantissuyo, fomos pro Mariátegui. Quer dizer, efetivamente, você é um intelectual que carrega isso que você defende, que você fala. Quer dizer, quando a gente ouve você falar, a gente está falando do intelectual que consegue atravessar as fronteiras e falar como intelectual efetivamente, não sei se é a palavra universal, porque é uma palavra complicada, mas um intelectual que fala de diversos lugares. Você vê que as fontes, você furou isso que a gente entende como colonialidade, que é ficarmos focados num certo circuito que nos colocam, e você faz esse exercício. Estou entendendo o que você está dizendo assim. Se não nesse gramado aqui, nessa tarde maravilhosa que a gente está, mas em outro momento, vamos fazer aquela feijoada, né? E botar o Quijano junto com o Gilroy, junto com o Stuart Hall, que tem que chamar esse povo todo, pós-coloniais e descoloniais, dá para chegar. A hegemonia talvez tenha que ser nossa. Nossa, que eu digo, essa que agora os descoloniais. Me parece que estão mais na frente. O tempo passou para os pós-coloniais. E aqui se tem que construir poder. Ainda, né? Porque os crioulos ainda são
não crioulos, no Brasil, no caso, eu estou falando muito de Brasil, não são ainda conscientes que são crioulos e que tem que se unir com o seu povo. Querem se unir com o seu povo, mas ainda na hegemonia. Nós estamos com risco agora dessa esquerda atual querer fazer novos centros como foi com a Uni fez em 60, 61. Centro de cultura? Centro de cultura, centros populares. Essa esquerda está pensando ainda que dá para fazer centro popular de cultura, nós vamos mobilizar a massa. Não estão vendo que tudo já andou. Tem uma garotada na periferia da Bahia, que está enfrentando, já está com a mão no tranco, rapaz. São eles que estão puxando. São eles que estão puxando. E se tiver que alguma coisa avançar, com formas completamente... tons, jeitos, que são inteiramente desavisados e inteiramente fora dessas caixinhas que estão dispostas para nós. Eu que agradeço você. Satisfação, Maurício. Foi muito bom. Legal mesmo, valeu. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima aí.